Graça e misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, amados. Cumprimente seu irmão que está do seu lado. Se você tem liberdade, dá um abraço bem forte nele. Diga, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que nessa tarde você tenha toda a liberdade do Espírito para buscar o Senhor, para derramar a sua vida na presença dEle. Você que nos assiste aí pela internet também, derrame o seu coração na presença do Senhor. Você que nos assiste pela TV, coloque seu coração mesmo na presença do Senhor. Hoje é uma tarde que o Senhor nos chamou para nos encontrarmos com Ele nessa tarde em nome de Jesus. Feche os teus olhos, meu querido. Começa a buscar o Senhor. Começa a colocar a tua vida na presença dEle. Meu irmão, nessa tarde Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Uma unção sobrenatural do Senhor está sobre esse lugar. Por isso, coloca a sua vida na presença do Senhor. Coloca o seu coração. Coloca, meu irmão, tudo que talvez tenha incomodado a sua vida. Coloca agora na presença do Senhor. Eu quero em nome de Jesus que nessa tarde o Espírito Santo do Senhor nos leve a uma comunhão íntima com Ele. Por isso, meu querido, coloca mesmo agora todas as coisas, talvez suas aflições, suas ansiedades, suas lutas, coloca agora na presença do Senhor, e que haja apenas uma coisa no teu coração nessa tarde: eu quero me encontrar com Deus. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero ter um encontro face a face com meu Deus nessa tarde. E eu não vou sair daqui enquanto Deus não falar comigo. Por isso, meu querido, prepara o seu coração, prepara a sua alma, prepara, meu irmão, grandes coisas o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos entregar esse culto nas tuas mãos. Nós queremos pedir, ó Deus, uma unção sobrenatural nesse lugar. Aumenta, ó Deus, a tua presença aqui. Deus, nós queremos ver a tua glória, a manifestação, ó Deus, da tua presença. A tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Por isso nós pedimos, Senhor, invade esse lugar com a tua presença. Toca em cada coração. Visita aquele que está enfermo, ferido, machucado. Oh Deus amado, ansioso. Que nessa noite seja uma noite de transformação, uma noite de milagres, Pai, em nome de Jesus. E que toda obra contrária, toda obra das trevas caia por terra. Deus amado, nós profetizamos, nós abençoamos o teu povo. Nós declaramos, oh Paizinho querido, a tua bênção. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, amado. Glorifique o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar teu coração. Vem, como estás, eu adoro. Vem, como estás diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem
levante suas mãos aos céus adorando o Senhor e diga: vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como estás? Venho agora. Vem, como estás diante de Deus? Vem, um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti, a ti, a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Porém suas riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Então vem, 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 vem o adore, Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, é para Ele, o único digno de louvor, majestade, adoração, glorifique mesmo o nome do Senhor. Aplauda mesmo, meu querido. Quando você aplaude ao Senhor, lembre das coisas que Deus já fez na sua vida, e aplauda mais porque Ele vai fazer muito mais. Isso é só o começo que Deus tem para fazer na sua vida. Os planos do Senhor na sua vida, meu irmão, são tremendos. Por isso, de novo, coloca a sua vida na presença do Senhor. Meu irmão, um dia você vai, a palavra, nós acabamos de cantar que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Você não precisa esperar esse dia hoje, nessa noite, na sua vida. Todo dia é dia que você pode se derramar na presença dEle. Por isso, meu querido, o convite do Espírito Santo nessa noite, nessa tarde, é que você venha dobrar não só os seus joelhos, mas dobrar o teu coração, dobrar toda a sua vida, se render na presença dEle e deixar esse Deus maravilhoso, meu irmão, te tocar nessa tarde. Eu quero desafiar você, amado, a prestar um culto em espírito, em verdade. Um culto, meu irmão, que você venha verdadeiramente tocar nas vestes de Jesus. Por isso, fecha os teus olhos, coloca mesmo tua vida agora na presença dEle. Querido, alguma coisa que o Espírito Santo está revelando para você agora, talvez alguma coisa que você fez desagradou o Senhor, alguma coisa que você deixou de fazer que desagradou o Senhor, uma mágoa, um ressentimento, ou algo, meu irmão, que está muitas vezes afastando você da presença do Senhor. Antes de você talvez continuar nesse culto, é o momento agora de você parar e permitir que o Espírito Santo limpe seu coração. O sangue do Cordeiro está aqui nesse lugar para limpar você, amado. Porque nessa noite o Senhor quer você por inteiro. Ele não quer tocar apenas em áreas da sua vida, mas Ele quer te tocar por inteiro. Eu quero em nome de Jesus, papai. Nós queremos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos toque por inteiro em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nossas finanças. Oh Deus, no nosso ministério, Pai amado, toca na vida do Teu povo. Deus amado, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor esteja liberando uma unção que capacita o Teu povo, a Tua igreja, verdadeiramente te adorar em espírito e em verdade. Que todo bloqueio caia por terra agora em nome de Jesus.
Passa do teu sangue, Deus. Passa do teu sangue, ó Deus, nesse lugar. Purifica o teu povo e leva o teu povo, Deus, a ficar na tua presença. Nós oramos agradecidos, Deus, que toda obra contrária, toda obra das trevas sobre esse lugar caia por terra, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e te adoramos, certos que o Senhor fará infinitamente mais além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, Pai. Por isso nós te adoramos, nós te aplaudimos, nós te glorificamos, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor, amado. Glória a Deus. Pode assentar-se, querido. Olá, está no ar o nosso VT informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não se esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração. O batismo acontecerá no próximo fim de semana. Não fique de fora. E se você frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, por favor, fale ainda hoje com a nossa equipe de integração ali no hall da igreja e apenas deixe seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato com você. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. Oi galera, tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo esse vídeo para convidar vocês para o 8º Congresso Arte e Vida. Não percam, esse ano temos muitas oficinas de dança, teatro, à noite teremos apresentações e convido a vocês a fazerem as minhas oficinas, que serão de jogos e exercícios cênicos e voz na tridimensionalidade. Ficou curioso nessa última oficina? Então venha e faça sua inscrição que você vai saber o que vai rolar nessa oficina. Espero por você, hein? E atenção! De 12 a 15 de junho, na colônia de férias, acontece o retiro da Rede Team com o tema Marcas. O investimento é de apenas R$ 150 e as vagas, além de serem limitadas, já estão acabando. Corra e garanta já a sua. Vem aí o acampamento radical Saindo da Rotina 2014. Realizado pelo projeto Impacto Aventuras de nossa igreja. O acampamento acontece de 12 a 15 de junho em Piraputanga, com o tema Avivamento. O valor da inscrição é R$ 220. Para inscrições e mais informações, ligue 9258-9508 ou 9262-6828. As vagas são limitadas. Convidamos a todos para a comemoração do aniversário da Associação Nova Criatura, que há 12 anos vem transformando vidas. A celebração acontecerá dia 30, próxima sexta, às 7h30 da noite, na sede do Nova Criatura, que fica na rua Turiaçu, número 75, bairro Taquaruçu. Venha festejar conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de maio. Lembre-se, a sua presença é muito importante. Termina aqui o nosso VT informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site, primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, igreja. Amém?
Glória a Deus. Estamos encerrando a revista do quadrimestre com as crianças sobre o livro de Apocalipse. Algum pai aí tem ouvido o que as crianças têm falado em casa? Levanta a mão. Lá? Pastor William. Quem mais? Os filhos têm comentado em casa o que têm aprendido. Bruno também lá? Glória a Deus. E está sendo maravilhoso. Hoje é um dos dias mais esperados por eles. É no momento que nós vamos morar com Deus. Como que vai ser essa morada? A morada de Deus. Como que é a casa de Deus? Quem está com a sua Bíblia pode abrir lá em Apocalipse capítulo 21. É o penúltimo capítulo de Apocalipse. Por que eu estou pedindo para abrir no momento do mini? Para você ler com seu filho em casa. Aqui vai dar todos os detalhes, tudo detalhadamente como que vai ser o céu. E você vai poder viajar com seu filho. Depois que você ler esse capítulo inteiro com ele, você pode entrar no YouTube, você vai colocar assim, Apocalipse 21, 3D. Apocalipse 21, 3D. Lá vai estar toda a história do capítulo inteiro em 3D, ou seja, filmado, assim, montado, né? E para você poder visualizar como será. Nós, quem viveu aí menos de 20 anos atrás, não tinha acesso a essa mídia, né? Nós imaginávamos o céu da forma que nós criávamos na cabeça. E agora eles conseguiram, através de um gráfico, transformar isso em imagem. Então é maravilhoso. Nós estamos passando lá para as crianças no segundo andar. Como vocês não vão estar lá, então vocês assistem com ele em casa. Aqui no capítulo 21 diz o seguinte, no versículo 1, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Descobri hoje pela manhã que lá no céu não vai ter mar, né? O mar já não existia. Versículo 2, descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva. E essa cidade, que era Nova Jerusalém, descia do céu como uma noiva. No versículo 3, no finalzinho dele, diz que o próprio Deus estará ao nosso lado, com eles, e ele será o nosso Deus. Versículo 4, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga morte já passou. E aqui que é o momento que as crianças mais gostam. Fala, lá no céu ninguém vai chorar, não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter choro e nem dor. E tem outros detalhes lá no versículo 11, diz também não vai ter sol lá, porque a glória de Deus vai resplandecer sobre nós. Ela vai nos aquecer. E vocês sabem que o sol tem um papel muito importante. O muro da cidade, no versículo 14, tinha 12 fundamentos e neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. Essa eu não sabia, que o nome dos 12 apóstolos estará escrito lá. 16, a cidade era quadrangular, ela tinha 2.200 quilômetros, tanto de largura quanto de altura. Imagina um muro de 2.200 quilômetros, muito interessante. Versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta era uma única pérola. Vocês sabem que uma pérola do tamanho de um dedo midinho, aqui a ponta do dedo midinho, custa aí centenas de reais, né? Agora você imagina uma porta inteira feita de pérola. Também é de se admirar. Versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Lá então não vai ter igreja, o próprio Deus vai ser o templo. Olha que maravilha. E tem outras coisas aqui, e no versículo último lá, no versículo 27, nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Quem tiver o nome escrito no livro da vida vai poder entrar. Quantos aqui já tem o nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Então nós vamos nos encontrar lá. E aí você lê com seu filho, ele vai ficar muito entusiasmado. Hoje um professor na sala de 3 e 4 anos, ele estava ensinando essa mesma palavra lá, tem os recursos visuais para mostrar para as crianças e tal. E ela viu que realmente o céu vai ser um lugar maravilhoso. E ela perguntou assim para o tio, minha mãe também vai? Né? Ele perguntou assim, minha mãe também vai? Ela falou, não, vai. Então, quando chegar lá no final do culto, você fala para o seu filho assim, a mamãe também vai para lá, para essa cidade maravilhosa aí. Seu filho vai ficar muito feliz. Porque os filhos estão preocupados se os pais vão. Então, ele vai olhar o seu testemunho e ele também quer saber. Porque aqui no versículo fala, aqueles mentirosos, os impuros, esses não entrarão no reino dos céus. Então, seja exemplo para o seu filho, chega lá, entra no YouTube, um recurso tão bom hoje que a gente tem, e assista com ele. Amém? Vamos colocar em pé, vamos receber os facilitadores.
e você vai estender a mão sobre a vida deles, para que eles possam também ministrar na vida dos seus filhos. Vamos ler o versículo de hoje? Morada de Deus, versículo: receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Apocalipse 21:7. Vamos morar eternamente com Deus. Glória a Deus. É maravilhoso. Essa vai ser uma das aulas mais lindas para ensinar para as crianças. Pergunte para o seu filho como que foi o momento do Mini, como que foi o culto no Mini, e com certeza ele vai te dar um relatório bem legal e você vai poder discipular o coração dele. Pai, muito obrigado por esse culto em que as crianças têm a oportunidade de descobrirem como será a Nova Jerusalém. Nós não temos todos os recursos para entender como que vai ser maravilhoso esse céu, porque a nossa mente é limitada. Mas através do que nós já temos, Pai, nós podemos ensinar as crianças a visualizarem o céu. E isso, plantado no coração deles, com certeza, eles se afastarão do pecado, porque o desejo deles será ir para o céu, morar ao lado do Senhor. E quando eles ficarem adolescentes, tomarem consciência da sua vida, eles vão lembrar que o futuro deles é no céu. E aqueles que não entrarão no céu serão lançados no lago de fogo. E isso não será o desejo do coração deles, pois eles pensarão e batalharão e viverão de forma que agrade o teu coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes, depois as crianças. Aleluia! Uma salva de palmas. O Ministério Infantil tem feito um trabalho tão maravilhoso, não é? Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter a oportunidade de assistir agora um VT muito legal, muito abençoador, né, do nosso missionário na Espanha. Antes disso, meu irmão, gostaria só de dar um pequeno recado, né? Nós temos aprendido um princípio muito importante, que as pequenas coisas são pequenas coisas, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E uma coisa que nós queremos alertar aos irmãos, né, é que a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus deve se estender a todas as nossas ações em todas as áreas da nossa vida. Inclusive naquelas que às vezes a gente não acha tão espiritual, como por exemplo, né, você que não passou dos 60 anos estacionar na vaga do idoso, né, que está aí na frente. Isso às vezes pode parecer uma pequena coisa, uma coisa não tão importante, mas ela é muito importante. Não é? É como você estacionar na vaga de um cadeirante, né? E às vezes nós percebemos isso, né? A gente sabe que nós estamos de uma certa forma limitados no estacionamento porque estamos na região central da cidade, e às vezes as pessoas, né, ficam assim, puxa vida, não tem vaga para eu estacionar, eu acho que eu vou estacionar aqui mesmo, né, porque é final de semana e tal, como se as pessoas das vagas especiais não saíssem de casa no fim de semana, né? Nós somos cristãos e nós temos princípios da palavra de Deus, né? Nós temos uma família, né, aqui da nossa igreja que tem uma criança que tem uma deficiência e ela também é cadeirante, e ela estava compartilhando conosco que às vezes é difícil, porque os irmãos até da igreja não se sensibilizam nessa hora. Então, quero contar com a compreensão dos irmãos e a fidelidade dos irmãos nas pequenas coisas, e a gente honrar quem precisa dessas vagas, não estacionando o nosso carro lá. Amém? Amém. Vamos assistir o nosso VT então, missionário. Olá, queridos irmãos, é uma alegria
poder estar aqui na terra da cidade morena. Nós estamos na cidade de Huelva já há 10 anos. É uma cidade que tem 180 mil habitantes, é uma cidade muito bonita, tem um polo industrial muito grande. Nós temos o privilégio de ter na nossa igreja muitos imigrantes de outras regiões, e eu entendo que Deus está levando essas pessoas ali, aquele lugar, para que nós possamos discipulá-las, e depois elas vão voltar com certeza às suas nações e vão também fazer discípulos. Nós começamos dentro da nossa casa, e no começo foi um desafio, porque nós não conhecíamos ninguém, mas graças a Deus, com muita oração, com muita graça de Jesus, nós começamos então nossos contatos, conhecendo pessoas, distribuindo folhetos, e Deus foi assim então levando, trazendo pessoas à nossa casa. Da nossa casa nós mudamos para uma outra região no centro, alugamos um apartamento. Dali já não cabia mais, nós alugamos uma garagem, e dali Deus nos levou então para alugar um espaço, era uma discoteca desativada, e Deus nos deu ali um crescimento. Nesse momento eu senti o desejo de mudar aonde nós estamos agora, um local de 600 metros quadrados, e foi justamente essa transição de mudar para esse local. Então houve a crise econômica na Europa, e também afetou muito a Espanha, tem afetado famílias espanholas assim de uma forma incrível. Os brasileiros que congregavam na nossa igreja voltaram para o Brasil, e aí então Deus começou a mandar os espanhóis. A nossa família está toda envolvida no trabalho. A Rebequinha ela está no 4º ano de piano no conservatório. É uma alegria muito grande para nós ver a nossa filha envolvida já no Ministério de Louvor, tocando, e ela é auxiliar de célula e está muito envolvida. A Gabriela também está já no 2º ano de violim, ela escutando a Raquel falar sobre a igreja de Marília, que tem muitas células de criança, e a Raquel estava comentando comigo, e a Gabriela falou assim: mãe, eu quero ser líder de célula de criança, e já fez a listinha dela, chegou em casa e mostrou para mim: pai, essas são as pessoas que vão frequentar a minha célula. A Raquel está muito empenhada com o discipulado. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilson, da irmã Vasti, que eles têm acompanhado as nossas vidas, têm sido os nossos discipuladores, e a gente vê assim mudança dentro de casa, o nosso tempo a sós com Deus, as nossas crianças também no tempo a sós com Deus, no devocional. Hoje eu estou discipulando um grupo de pessoas, também tem pastores que eu estou discipulando, e aí começamos a trabalhar com célula, começamos a dar o curso de preparando os líderes para as células, e começamos 8 células, assim de imediato. E olha, é maravilhoso ver todos envolvidos na obra do Senhor, levando pessoas não crentes à célula. Eu vou batizar 14 pessoas agora quando eu voltar para a Espanha no verão, e todas elas fruto do trabalho das células. É algo assim impressionante. Nós tivemos a nossa primeira multiplicação, foi uma festa. Olha, eu vi o povo de Deus ali agradecendo a Deus pela primeira multiplicação. De 8 células nós multiplicamos 5, somos 13, e agora voltando nós vamos ter o TLC para ter mais 2 células, seremos 15. Eu tenho certeza que Deus pode abençoar a nossa igreja e dessas 15 células chegar a 30 células até dezembro. Algo maravilhoso. A capoeira, liderada pelo missionário Pereira, tem sido uma bênção, porque pessoas da própria cidade estão sendo alcançadas com esse esporte. A capoeira é um instrumento, uma ferramenta também usada para alcançar essas pessoas. O nosso grande desafio agora está sendo o crescimento e o nosso espaço. Nós estamos chegando já a uma frequência de 120 pessoas, e o nosso local cabem 100 pessoas. Nós queremos habilitar um espaço no fundo da igreja que cabe mais ou menos umas 250 pessoas, e o nosso desafio então é fazer essa reforma para que esse ano, ao chegar a 20 células, nós tenhamos assim condição de receber todas essas pessoas que vão chegar à igreja. Toda essa remodelação
vai ficar em torno de R$50 mil, um grande desafio para nós, mas nós entendemos que é necessário fazer essa reforma para que as pessoas possam chegar à igreja. Eu quero agradecer a você, irmão, você que dá o seu real missionário, a sua oferta missionária. É precioso, porque Deus pode usar você, está usando você. Você não pode estar nos campos, mas você está contribuindo com a sua oferta missionária de fé. Eu também quero dar uma palavra toda especial. Eu me emociono em falar isso, porque de todo o meu coração eu quero dar uma palavra especial aos líderes de missões das células, e que Deus possa usar você muito na intercessão, no amor. Mobiliza a tua célula em missões. Creia que a tua oração, ela faz toda a diferença. É tão gostoso quando chega no nosso aniversário ou no final de ano, que vem a caixinha assim do correio trazendo detalhes, aquela paçoquinha, uma revista, um livro, um presentinho para as crianças. Tudo isso vem das células. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm apoiado o nosso ministério, o Conselho Missionário, o pastor Djalma, o Felipe, são pessoas assim maravilhosas que têm dado todo apoio para nós. Nós estamos ali representando essa igreja na Espanha. Eu escutei uma palavra muito, muito bonita do pastor Ronaldo dizendo: eu também tenho um sonho de ver um Brasil melhor. E eu quero, por fé, também dizer: eu também tenho um sonho de ver Espanha rendida aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos juntos fazer missões e levar o nome do Senhor a todas as nações, fazendo discípulos realmente. Deus abençoe, e vitória e conquista para todos nós. Você pode aplaudir o Senhor pela obra que Ele tem feito na Espanha, pela obra que Ele tem feito no mundo, através dos nossos missionários. Meu irmão, meu coração se derrama ao ver um testemunho poderoso desse. Na última semana nós pudemos estar com o pastor Leno lá em Marília, nessa semana que passou. E olha, meu irmão, o que ele contou nesse VT, acho que não é nem a metade, né? Do que Deus está fazendo lá, as pessoas sendo levantadas por Deus, para alcançarem outras para Cristo, discipularem outras para Cristo. Realmente, meu irmão, o nosso missionário, né, o Senhor tem o usado ali naquele lugar para fazer uma grande diferença, e foi como ele disse: você faz parte disso. Se você coopera com a sua oferta missionária de fé, então aquilo que está acontecendo na Espanha é também um fruto da sua fidelidade. Meu irmão, eu gostaria de saber quem são os nossos convidados nessa tarde. Quem são aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Se você não ficar constrangido, eu gostaria que você, nosso convidado, ficasse de pé para que nós pudéssemos te dar um abraço. Quem são os nossos convidados? Onde eles estão? Fique de pé, por gentileza. Temos algum convidado? Olha ali, Deus abençoe. Vamos dar um abraço nesse irmão, né? Um abraço, diga que ele é bem-vindo. Temos algum outro convidado? Temos aqui também à direita. Vamos dar um abraço bem caloroso, dizer que eles são muito bem-vindos. E olha, as portas estão abertas para vocês. Nós queremos muito recebê-los mais vezes. Viu? Deus abençoe vocês. E agora é o momento em que nós então vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, esse é o momento de você depositá-lo aos pés do Senhor, consagrando os seus recursos, dizendo a Deus que você não só é fiel na devolução dos dízimos e das ofertas, dos dízimos, dos recursos que Deus tem dado a você, mas também oferece a sua oferta missionária de fé, como uma expressão da sua gratidão a Ele. Então vamos fazer isso, faça isso de coração, sabendo que você, quando oferta ao Senhor, você é fiel nos dízimos e nas ofertas, você está semeando no terreno mais fértil que existe, que é o reino de Deus. Amém? Então vamos fazer isso cantando, em nome de Jesus.
Você é a sua casa. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso Brasil. Testemunhar o poder do amor de Deus, o poder que há na palavra, no nome de Jesus, o poder que Ele tem para salvar. Eu e você sejamos luz por onde passarmos, sem medo, sem resistência. Deixe o Senhor te usar, amém?
quitado, está pago. Esse amor foi por mim, foi por você. O sangue de Jesus nos comprou, nos libertou, nos amou, nos perdoou. Aleluia. Foi o amor que pagou com sua própria vida. Pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar. O Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue
Glória a Deus, continue em pé, continue em oração. Você já agradeceu ao Senhor pela sua casa, pela sua vestimenta. Agradeça ao Senhor pelas mínimas coisas, pelas pequenas coisas, pela oportunidade de estarmos aqui num tempo tão gostoso, aconchegante, com uma música tão boa, uma palavra tão poderosa vinda direto do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós só temos a Te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, Te agradecer pela Sua misericórdia, ó Deus, que tem nos alcançado diariamente, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque é graça do Senhor, ó Pai. Nós não somos dignos desse sangue, nós não somos dignos desse sacrifício, ó Pai. Quanta dor, quanta humilhação, quanta vergonha o Senhor passou por mim, ó Deus. Pai, nós Te pedimos perdão, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai, por não pregarmos o Senhor verdadeiramente, ó Pai, por pregarmos muitas vezes um evangelho falho, ó Pai, através das nossas atitudes. Pai, as nossas atitudes têm que falar muito forte a palavra de Deus, as nossas atitudes têm que refletir a Sua palavra, ó Deus, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem e semelhança do Senhor e reconheçam Jesus Cristo em nossas vidas. Pai, esse sangue Ele nos lavou, Ele nos purificou e Ele nos dá oportunidades, ó Deus, de sermos diferentes a cada dia, Deus. Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações, ó Pai, uma palavra poderosa, uma palavra transformadora. Nós, Pai, não queremos sair daqui da mesma maneira, porque não há como ter um encontro com o Senhor e não ser transformado. Pai, nós queremos encontrar o Senhor mais uma vez. Pai, eu sei que o Senhor já tem ministrado, mas continua ministrando em cada templo aqui, ó Pai, em cada templo aqui, ó Deus. O Seu Espírito já está em nós. Então, Espírito Santo, continue a ministrar em nossos corações, continue a ministrar, torna evidente, ó Deus, aquilo que nós precisamos ser moldados pelo Senhor, aquilo que precisa ser mudado, ó Deus, aquilo que nós carregamos tão forte, que nos afasta do Senhor, que nos impede de Te buscar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ministra ao coração da Sua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus, pode se assentar. Boa noite. Palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. O título dessa palavra é Como administrar e vencer os conflitos do dia a dia. Como administrar e vencer os conflitos do dia a dia. Todos os dias nós temos conflitos. Somos seres relacionais e então basta nós acordarmos que nós temos conflitos. Eu essa semana, vou até contar, eu tive um conflito bem interessante, começou segunda-feira, não sei se vocês perceberam, mas não sei se dá para ver, eu estou com um band-aid no meio do nariz, mas é porque eu tive uma briga muito feia lá em casa, e uma briga feia mesmo, entre a minha pessoa e o chuveiro, que eu comprei essa semana. Eu comprei um chuveiro novo, grande, desse tamanho o chuveiro. Tem uma ducha, um chuveiro, sai água quente, fria, morna. De acordo com a temperatura do seu corpo, o chuveiro te aquece. É super tecnológico, Mas eu fiquei a semana inteira tentando instalar esse chuveiro e passei e fiquei lá e eu montava e ele vazava, Isso porque eu estava querendo economizar R$50, que eu podia pagar para uma pessoa, mas tudo bem. Eu passei a semana inteira nessa briga. Aí eu montava o chuveiro, ele vazava. Aí eu montava, ele não esquentava. Aí eu tirava, colocava, tirava, e isso foi de segunda. Na quarta-feira, mais ou menos, eu consegui instalar o chuveiro. Aí fez o frio, a gente já tinha água quente lá em casa, Quando eu instalei, na quarta-feira, na quinta-feira o chuveiro parou de funcionar. Eu falei, não, peraí. Aí eu fui lá, comprei uma resistência, troquei a resistência do chuveiro e não era resistência. Aí eu tirei o chuveiro de novo, você já imagina, como que estava o meu coração já nisso tudo, Aí eu já cheguei na loja assim,
muito nervoso, bem irritado assim já, e eu já falo alto, né? Aí então eu já nervoso com o chuveiro, já estava falando meio alto, tentando ser educado, mas falando alto assim, né? Então, daí mais ou menos assim. Aí quando eu cheguei na loja, não consegui trocar o chuveiro, né? Porque eu não tinha nota fiscal. Eu falei, meu Deus, você não pode imprimir uma segunda via dessa nota fiscal? Aí a pessoa falou assim, não, eu só posso te mandar por e-mail. Eu falei, tá bom, me manda por e-mail então. Aí ele me mandou por e-mail, fui lá na minha casa, imprimi a nota fiscal, aí voltei na loja, consegui trocar o chuveiro. Enfim, com chuveiro novo, mais um tempo enorme assim, tentando instalar esse chuveiro e tal. Aí consegui. O chuveiro estava lá, bem instalado, funcionando, água quente. Aí eu falei, venci esse conflito, né? Consegui administrar, em nome de Jesus, fui vitorioso. Mas, de repente, o chuveiro deu a última cartada nele, ele me deu um soco. Quando eu liguei, assim, ele veio com tudo. E veio assim, tal, bem no meio do meu nariz, aí sangrou. Foi assim, foi sangue até no teto, assim, da minha casa, tudo por causa do chuveiro. Então, né, o Senhor já estava me tratando e me ensinando a administrar os conflitos. Durante esse trajeto, durante isso, aconteceu que, como eu falei um pouco alto com o vendedor lá, né? Aí depois eu tive que ir lá pedir perdão para ele. Eu não fui mal educado, mas eu fiquei incomodado, voltei lá, o nome dele é Tiago, então estou até dizendo o nome, né? Para caso vocês queiram saber. Fui lá e falei, olha, Tiago, o chuveiro está funcionando lá e tal, né? Mas me perdoa se eu fui grosso. Ele falou, não, você não foi grosso. Eu falei, não, eu acho que eu fui. Né? Às vezes você está querendo ser mais educado do que eu. Mas o meu objetivo não era esse, tal. Ele entendeu e assim ficamos. Gênesis capítulo 13, após a saga do chuveiro, nós vamos acompanhar um pouco a saga de Abrão. Abrão é conhecido como o pai da fé. Né? Por quê? Porque Abrão ele tinha muitas atitudes de fé. Nesse estudo, nessa palavra hoje, nós vamos aprender algumas atitudes de fé que nós devemos aplicar na hora de solucionar os conflitos. Conflitos acontecem. Tem um amigo meu, na verdade um discípulo meu, ele diz o seguinte, que na casa dele não tem conflito nenhum, na casa dele não tem briga, enquanto ele está dormindo. Né? Aí quando ele acorda, começa, né? Aí começam os conflitos. Então, basta nós estarmos acordados para que hajam conflitos. Nós somos pessoas diferentes, somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Só que o que acontece? Eu tenho uma criação, eu tenho uma história, eu tenho uma caminhada na vida cristã, na vida emocional, na vida pessoal, e você tem outra. As pessoas têm outra. Eu tive uma criação. Minha mãe me educou, meu avô me educou, meus tios me educaram, meu pai me educou, minha família me ensinou, e meus amigos, nós fomos criados de uma forma, mas as outras pessoas são criadas de formas diferentes. Então, basta nós conversarmos, nós convivermos um pouco mais com outras pessoas, que os conflitos aparecem. Os conflitos de interesse, e às vezes conflitos simples de serem resolvidos. E coisas simples, que se nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus em nossas vidas, se nós tivermos atitudes de Cristo, as marcas de Cristo em nossas vidas, os conflitos podem ser bem solucionados, resolvidos, de forma saudável, e ninguém sai machucado e todo mundo sai feliz. Amém? Gênesis 13. Antes disso, eu também quero falar um pouco sobre Abrão, porque o texto ele vai falar de um outro conflito. Abrão ele passou por várias provas de fé. Ele teve muitas provas de fé. Antes desse capítulo, nós vemos que Abrão passou uma prova em sua vida, uma prova na área financeira. Na área financeira. A palavra diz que a região onde ele estava houve uma grande fome, uma grande seca ali naquele lugar. E as finanças faltaram. E Abrão, o pai da fé, foi testado a ter a sua fé. A sua fé foi colocada à prova. Ele teve uma prova de fé. E sabe o que aconteceu? Ele não foi aprovado. Ele reprovou na primeira prova de fé. E uma das provas de fé, que foi das finanças. Em um momento de dificuldade, ele, ao invés de confiar em Deus, ele voltou para o Egito. E no Egito ele esqueceu os altares do Senhor. Ali no Egito, Abrão teve uma segunda prova de fé. E nos capítulos anteriores você pode ver isso no capítulo 12. Que Abrão teve uma prova na questão da sua segurança. Ele teve medo. Ele teve medo
de ser perseguido. Ele sofreu uma prova em relação à perseguição que ele poderia passar. E sabe o que ele fez? O pai da fé, um homem de fé, uma pessoa conhecida pela sua fé, Abrão, referência, ele mentiu, ele disse, ele tinha medo dos homens, dele ser perseguido, por quê? Por causa da sua esposa, porque a palavra diz que a sua esposa era muito bonita. Aí ele chegou no Egito e ele falou que a mulher dele, na verdade, era irmã dele. Ele reprovou nessa prova de fé também. Já pensou? Você fala, não, minha mulher é muito bonita, vai que as pessoas me matam, vai que me matam. Ele estava com medo de matarem ele para ter a esposa dele. Aí ele disse, então vou falar que ela é minha irmã, né? E se alguém falar, e talvez até se case com ela. Olha o que Abraão fez. Numa outra prova, ele reprovou. Ele teve medo e não confiou no Senhor. Ele mentiu e ainda colocou a sua mulher nisso. E por causa dessa mentira, quase aconteceu uma tragédia ali. Já pensou se outra pessoa casasse, se o faraó casasse com a mulher dele, que era uma mulher muito bonita? Seria uma grande tragédia. Mas por causa dessas coisas, Abraão foi aperfeiçoado. E o que eu quero dizer para você essa noite, esse começo de noite ainda, né? É que talvez você tenha passado por provas de fé. Talvez o Senhor tenha te provado. Talvez as dificuldades tenham surgido na sua vida. E você não foi bem. E você não foi aprovado. E durante as provas de fé, você vacilou. E vacilou na sua fé. Mas a palavra de Deus, ela é linda, ela é rica. E ela nos diz que há uma esperança. Que o Senhor ele ainda acredita em você. Que Deus, Ele não está te provando. Ele está te aperfeiçoando. Se você passou por uma prova, e talvez você não foi bem nessa prova, você falhou, você não respeitou nem os princípios da palavra de Deus, ainda há esperança para você. Às vezes você chegou aqui sem esperança, e pensando assim, o que eu vou fazer com Deus? Sabe, o inimigo ele tem te acusado talvez, e o inimigo ele acusa a gente mesmo. O inimigo pode estar falando no seu coração e jogando os pecados na sua cara. E falando assim, você quer ser um homem de Deus, um homem fervoroso de oração, mas com esse vício de pornografia. Você, uma mulher de Deus fofocando. Ou você, e outros pecados, sabe? Eu vejo o que você está fazendo, isso é o inimigo, isso não é Deus não. O Senhor, Ele quer te exaltar, Ele quer te levar para a presença dEle. E na presença dEle, Ele quer te fazer vitorioso e uma vitoriosa nele. Amém? Gênesis 13. Eu vou ler uma parte que é bem grande, mas é uma história muito gostosa, então isso é uma leitura fácil. Versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. E há algumas versões que dizem somos parentes chegados, somos muito próximos, somos íntimos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão
e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco? Feche os seus olhos. Sei que o Espírito Santo já está ministrando algo em seu coração. Talvez apenas com essa introdução, Deus já começou a falar com você. Pai querido, em nome de Jesus, a sua palavra é rica. Pai, ministra aos nossos corações agora. Ministra novidade, ó Deus. Nós queremos novidade do Senhor nessa noite. Nós queremos um novo direcionamento do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, há algumas atitudes que nós devemos tomar, alguns princípios que nós devemos aplicar para administrar e vencer os conflitos do dia a dia. Não basta você administrar, porque você apenas administrar, você pode ser você fica lá e o conflito, ele continua ali. E às vezes você foge de um conflito, às vezes você enfrenta, e às vezes você vai e apenas administra. E esse conflito ele vai aumentando, aumentando, e vai se prolongando, e coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente. Elas demoram e criam marcas, e criam traumas, e vão atrapalhando a nossa vida. Então, alguma atitude que Abrão tomou, era uma atitude que ele tomou, e eu quero falar para você: não tome decisões baseadas na autoafirmação. A primeira atitude que você deve tomar é não tomar decisões baseadas na autoafirmação. Nós, como eu disse, somos pessoas relacionais, mas também somos pessoas que precisamos nos afirmar muitas vezes. Algumas atitudes que tomamos, elas são tão egoístas que elas são baseadas na nossa autoestima, em como você pensa, e ela é muito clara, às vezes, no nosso próprio pensamento. Quantas vezes você, num momento de crise, você já não falou para uma pessoa, ou você pensou: quem você pensa que eu sou? Quem essa pessoa está pensando que eu sou? Abraão, ele poderia falar isso. No momento de dificuldade que ele teve ali com o seu sobrinho Ló, ele poderia simplesmente falar assim: epa, peraí, quem Ló está pensando que ele é? Ele é meu sobrinho, eu sou o tio dele. Ele poderia ter tomado uma decisão ali, e ele poderia ter simplesmente reivindicado, exigido os direitos dele de tio. Ele era o mais velho, e ele poderia falar: olha, Ló, eu recebi um direcionamento do Senhor, e o Senhor me deu essa terra aqui por herança. Foi o Senhor quem me deu. Você é apenas o meu sobrinho, você é mais novo, então eu vou me estabelecer aqui, que é a terra que o Senhor me deu, e você vai para lá. Você pode ir para lá e vai para cá, e eu fico aqui. Você tem que ir, você é mais novo, você tem muito para conquistar. Mas não, Abrão, ele não tomou uma decisão baseada na sua autoafirmação. Ele abriu mão do seu direito de tio, do seu direito de mais velho. Ele abriu mão do seu direito, porque ele confiava em Deus. Mas não foi fácil, como nós lemos, como eu disse um pouco antes, para Abrão chegar nesse ponto, para Abrão chegar nessa maturidade, até esse discernimento, ele passou por várias provas de fé, até que ele chegou num momento em que ele tinha maturidade emocional também. Você tem que ter maturidade emocional. A nossa autoafirmação, ela não é baseada no que as pessoas pensam, mas ela é baseada no que Deus pensa. Às vezes você não enxerga como Deus te vê. Deus, ele nos vê como conquistadores. Você já pensou se o Leno, nesse vídeo forte, um vídeo poderoso do Leno, esse vídeo que nós vimos no momento da missão, ele foi poderoso. Eu falei ali que eu chorei, né? Eu até chorei quando eu vi esse momento da missão, mas não é muita novidade, eu choro com uma certa facilidade. Mas ele é poderoso. Se Leno ficasse imaginando assim: ah não, aqui na Espanha não está dando. Aqui na Espanha, eu sou só um brasileiro aqui. Eu sou só um brasileiro nessa Europa. Eu sou só uma pessoa, sabe? E tem tantos espanhóis aqui, eu vou voltar para o meu país. Eu vou voltar para o Brasil. Mas não. Leno, ele tomou uma decisão não baseada na sua autoafirmação. Ele não olhava para as poucas pessoas na sua igreja.
Ele olhava para as multidões que o Senhor havia prometido para ele. E agora ele está conquistando, mas não foi fácil. Ele passou por provas, ele passou por momentos de dificuldade. A sua fé foi testada. Ou você acha que é fácil você estar em um país distante, há tantos anos, eu acho que há 20 anos que ele está na Espanha, não é? Há 10 anos que ele está na Espanha, há 10 anos que ele está lá, tão longe da sua terra. Ele não poderia pensar assim, com essa crise eu vou voltar. Mas ele continuou na promessa que o Senhor tinha dado para ele. E ele sabia quem ele era em Deus. E a minha pergunta para você, essa noite: alguma vez, diante de um impasse, você abriu mão dos seus direitos? Quando você tem um impasse, quando você passa por um momento de crise, quando você passa por um momento de conflito na sua vida, um conflito relacional mesmo, como você é? Você exige os seus direitos? Fala, não, é meu direito, é meu direito, é meu direito. Ou você abre mão dos seus direitos para que os conflitos sejam bem resolvidos e que nenhuma marca fique nas pessoas. Muitas vezes nós somos cheios de direitos. E nessa de nós termos tantos direitos, nós machucamos as pessoas. Nessa de nós termos tantos direitos, nós acabamos invadindo o espaço das pessoas. Abrão, ele sabia a promessa que Deus havia dado para ele, ele sabia no Deus que estava andando com ele. Ele sabia as dificuldades que ele havia passado, mas principalmente, ele sabia quem ele era em Deus. E quando nós sabemos quem somos em Deus, nós não precisamos reivindicar os nossos direitos. É Deus quem nos dá os nossos direitos. Às vezes você está lutando e você não sabe o que está acontecendo, para onde você está indo, as coisas estão difíceis, as coisas estão amarradas e as dificuldades vão surgindo e você está, de uma forma difícil, uma forma estranha e está tudo preso. Pare de lutar pelos seus direitos. Deixa Deus lutar por você. É difícil, é muito difícil. É difícil nós deixarmos Deus estar totalmente no controle, porque a nossa tentação é pegar as coisas com a nossa própria mão. A nossa tentação é querer fazer as coisas, mas Deus está no controle. Deus sabe dos seus direitos. E a promessa de Deus não é baseada no que você pode fazer e você tem que lutar, você tem que arrastar. Não. A promessa de Deus é baseada naquilo que Deus vai fazer por você. Você pode estar num lugar ou você pode estar em outro, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus. A segunda atitude, a segunda decisão que Abraão tomou, o segundo princípio, é o seguinte: entenda o coração das pessoas. Primeiro, não tome decisões baseadas na autoafirmação. E a segunda, entenda o coração das pessoas. O pastor Piragini, ele diz o seguinte, que o coração do problema é o problema do coração. Vou falar de novo. O coração do problema é o problema do coração. É fácil. Entenda o coração, que você vai entender o problema. Só que aí acontece uma coisa, que eu sou muito rápido para identificar o problema do coração do outro. Mas quando é com o meu coração, aí fica difícil, né? Aí não. Quando eu tenho lá em casa, quando a gente tem alguma discussão, eu já olho fácil, eu falo, opa, você está com problema aí, você está com mágoa retida, ou você está com isso, ou você está com aquilo. Quando é o problema do coração do outro, é fácil. A pessoa vem e fala alto com você, você fala, esse cara tá com um problema no coração dele. Mas e você? Como está o seu coração? Entenda o seu coração. Tem que orar todo dia. Peça a Deus diariamente, Deus, som do meu coração. Às vezes por causa do coração, por causa da autoafirmação e por causa dos sentimentos que envolvem as nossas decisões, há consequências. Nós tomamos atitudes sérias, atitudes que nos prejudicam mais para frente. E problemas que poderiam ser solucionados rapidamente, eles se prolongam. E aqui nesse texto, há claramente um problema de coração aqui. Basicamente, há os dois personagens, há Abrão e Ló. A palavra diz que houve um momento que eles prosperaram tanto, esses homens que passaram por um momento de crise,
um momento de dificuldade financeira, eles começaram a prosperar. Eles prosperaram e prosperaram e prosperaram. E eles estavam na terra que Deus tinha dado para eles. Só que o que aconteceu? Parece que a promessa de Deus se tornou limitada. Às vezes nós chegamos aonde Deus quer que nós estamos, aonde Deus quer que nós estejamos, mas parece que a promessa de Deus começa a falhar e a se tornar limitada. E ali havia um problema claro de coração, um problema nas escolhas. Ló, ele tomou uma decisão baseada no seu coração, baseado naquilo que ele sentia. E esse problema, muitas vezes, ele vai passando para as pessoas. Às vezes nós, como líderes, como pessoas na frente de alguma área, talvez na sua casa, na sua empresa, na sua célula, na igreja, aonde você estiver, você sempre tem uma função de liderança. E nós com problemas sérios de coração. E esses problemas eles acabam refletindo nas outras pessoas. E eu já compartilhei aqui, e eu compartilhei sábado, né, que há um tempo atrás, alguns 15 anos atrás, nós tínhamos um problema na igreja. E era um problema que começou no meu coração. Era um problema que ele era baseado na minha autoimagem negativa. Eu me via como uma pessoa fracassada, eu era uma pessoa tímida, e eu acabava passando isso para as pessoas. Só que esse problema, eu acabava descontando em alguém, né? E eu já falei isso, era até no Yuri. E assim, o que acontecia? Ele não fazia nada para mim. Ele me tratava bem, ele me dava carona, ele me levava nos lugares, ele já pagava lanche para mim quando eu tinha que pagar, mas na minha autoimagem negativa, o meu coração era um coração ferido. Só que isso que ele fazia, eu não passava para as pessoas. E acabava que os meus liderados nas células, eles também tinham o mesmo sentimento negativo, sem eles nem saberem o porquê, mas baseado no coração. Quando o seu coração está resolvido, e eu posso falar isso hoje porque o nosso coração está resolvido, e isso é um motivo de glória, na verdade, não um motivo de vergonha, é um motivo para nós testemunharmos, que houve uma cura no meu coração, e no coração dele também, né? Tanto eu falar assim, mas quando nós temos o nosso coração resolvido, as nossas decisões, elas são baseadas na palavra de Deus, elas são baseadas no coração de Deus. O problema está geralmente no nosso coração. Primeiro, autoafirmação. Segundo, coração ferido. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas mínimas, que vão nos ferindo e vão minando os nossos relacionamentos. A minha pergunta para você, como está o seu coração? Como está o seu coração? O seu coração é um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimentos? Ou é um coração livre? Ou é um coração que pode amar? O pastor Domício, ele tem uma música que ele diz assim: eu posso amar porque eu sou amado, e perdoar porque Deus me ensinou. Você pode amar? Você se sente amado? O seu coração é um coração limpo? É um coração sarado por Deus? Ou é um coração ferido? Isso é uma coisa que nós devemos dedicar tempo. Nós temos que dedicar tempo sobre o nosso coração. Às vezes, por causa de uma mágoa no passado, ou às vezes por causa de uma palavra mal lançada, uma palavra mal interpretada, nós criamos uma mágoa e acabamos falando para outras pessoas e falando. E o texto, quando ele fala de brigas, ele fala que foram brigas até meio fortes, quentes assim, né? Os funcionários não apenas discutiam uns com os outros, brigavam assim de boca. Talvez os funcionários aqui, eles chegavam a se agredir mesmo, fisicamente, por causa de problemas do coração. Abraão, ele teve sabedoria, primeiro, porque ele não tomou uma atitude baseada, ele não exigiu os seus direitos, e segundo, porque ele entendeu o coração do seu sobrinho. E ele imediatamente, ele mesmo sabendo que o seu sobrinho era uma pessoa que talvez era uma pessoa egoísta ali naquele momento, estava sendo egoísta, estava sendo mesquinho talvez, ele mesmo assim, ele entendeu o seu coração. E ele falou, não.
Eu imagino, trazendo para as palavras de hoje, eu imagino que ele disse assim: filho, não deixa o inimigo ferir o seu coração, não. Vamos deixar isso bem claro aqui. Nós somos parentes, nós somos chegados. Não deixa que uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, atrapalhe o nosso relacionamento. E aqui a palavra fala que os povos da terra, que haviam outros povos que estavam olhando aquela situação. Então, uma briga ali de família, um problema na família que era a família de Deus ali, o povo de Deus reunido, estava manchando o testemunho da própria palavra do Senhor, das pessoas que seguiam o Senhor ali naquele momento. E talvez por causa de um problema de coração, talvez por causa de uma mágoa que você tem, que sem motivo, Ló não tinha motivo para ter esse ressentimento, não tinha. Ele estava participando da promessa do Senhor junto com Abrão. E assim como eu citei o Yuri, eu também não tinha motivos para ter esse ressentimento, porque nós estávamos participando da promessa de Deus para a igreja. Você tem participado da promessa do Senhor com o coração ferido, com o coração machucado? Se você tem vivido assim, sonde o seu coração. Depois eu quero fazer um momento de oração para você que está com o seu coração ferido, seu coração apertado. Talvez algo que você teve até um direito seu, que foi tomado de você. Talvez uma coisa que uma pessoa invadiu o seu direito, invadiu aquilo que era seu e feriu o seu coração. E a terceira atitude que nós devemos ter para solucionar os conflitos, para administrar, para gerenciar e resolver os conflitos do dia a dia: obedeça à visão de Deus. Isso é muito importante. Nós não podemos tomar atitudes baseadas na autoafirmação. Nós temos que entender o coração das pessoas, mas o principal de tudo: obedeça à visão de Deus. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão. Deus me deu muitos sonhos, e eu tenho conquistado esses sonhos em Deus. Em Deus eu tenho conquistado esses sonhos. Deus me deu sonhos de ir a lugares distantes. Quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu chorei, e eu já choro facilmente, né? Até emocionei agora só de pensar, mas eu chorei assim, porque eu pensei, como que uma pessoa vinda do bairro que eu vim, da realidade onde eu vim, teve as coisas que eu tive quando eu era criança, como que eu pude chegar num lugar desse? Mas porque eu acreditei nos sonhos de Deus para a minha vida. E Deus, Ele tem me dado um sonho, porque esse sonho é pouco. O sonho de dinheiro, como eu falei até na última vez que eu preguei, isso é pouco. Isso é pouco para Deus. Deus tem me dado um sonho de alcançar pessoas. Deus tem me dado um sonho de conquistar essa cidade. E toda vez que eu oro, eu falo isso. Eu falo: Deus, eu vou conquistar a minha cidade para o Senhor. Ontem teve uma marcha aqui, eu não sei se vocês ficaram sabendo, uma marcha a favor da liberação da maconha. Essas coisas acontecem e tinha uma multidão de pessoas ali. Quando eu estava vindo para a igreja, eu nem sabia. Eu estava vindo para a igreja, um monte de gente. Ali eu falei: o que é isso? O que é esse monte de gente? Será que está tendo show aqui na praça? Aí eu vi um cartaz assim: liberação da maconha. Eu falei: meu Deus. E aquilo no meu coração ficou forte, meu coração doeu, meu coração ficou pesado. Porque eu falei: meu Deus, essas pessoas estão no engano. Essas pessoas estão no engano. E Deus me deu essa visão, uma visão que essas pessoas vão se dobrar diante do Senhor. E não vai ser só como em Apocalipse, não. Porque em Apocalipse fala, como nós já vimos também nos estudos do Mini, que todo joelho irá se dobrar, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não é nesse dia, não. Eu quero é hoje, eu quero é amanhã, eu quero essa semana. Eu vou lutar para isso, porque Deus me deu um sonho. Eu também tenho um sonho. E o meu sonho é ver a minha cidade rendida diante do Senhor. Talvez o seu sonho é olhar para aquele batistério ali e ver a sua mãe ali sendo batizada, é ver o seu irmão, é ver o seu filho, o seu sobrinho, é ver a sua família prostrada diante do Senhor. Esse é um sonho meu, sim. Eu tenho esse sonho e eu obedeço à visão que Deus me deu. E eu estou caminhando para isso. Quando Deus te dá um sonho, você tem que perseverar nele. Você tem que caminhar nesse sonho.
Isso não é uma palavra de entusiasmo para a igreja. Não é só algo que eu estou falando para que você fique fervoroso, para que você fique falando amém, glória a Deus. Não é por isso não. É porque a palavra de Deus tem dito isso. É a palavra de Deus. E semana após semana, o Senhor tem ministrado, não só nos púlpitos aqui, mas nos devocionais. É no pão diário, é no presente diário, é no nosso andar diário, é na internet, é em qualquer lugar que você abra. Deus tem falado. Deus tem falado. Não é aqui na primeira, é na segunda, na terceira, na quarta igreja batista, é na Assembleia de Deus, é na igreja do Senhor. Deus tem balançado o povo do Senhor. Deus tem dado uma nova visão para nós como igreja. Isso é lindo, isso é lindo. Só que nós, como igreja do Senhor, temos que prevalecer, temos que permanecer na visão que Deus nos deu. Deus nos deu um sonho. É uma terra prometida, essa terra vai chegar. É Canaã, essa terra vai chegar. Qual é a sua Canaã? Qual é a terra prometida que o Senhor tem te falado? Aonde é? Persevere. Persevere na visão que o Senhor tem lhe dado. Se Abraão, naquele momento, ele poderia ter olhado assim e falado, a promessa de Deus falhou. Deus me tirou ali, falou que ia me dar prosperidade, falou que eu ia crescer, falou que eu ia me multiplicar, falou que os meus filhos iam ser como a poeira. Depois nós vamos ler isso na continuação do texto. Falou que eu ia crescer e que ia acontecer muitas coisas diante de mim, mas a minha família está sendo dividida. Mas eu estou brigando com meu sobrinho. Abraão permaneceu na visão que Deus lhe deu. E a continuação desse texto é lindo. É lindo. A promessa de Deus a Abraão é o subtítulo, é o título que a minha Bíblia dá. E a promessa de Deus para o Rafael, para o William, para o Yuri, para o Leonardo, para o Pedro, para qualquer pessoa, é a promessa de Deus para mim, é a promessa de Deus para você que está ouvindo essa palavra, porque essa promessa é para a igreja dele. Olha aqui, Deus disse a Abraão, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra do alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré e Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Deus tem dado uma promessa para nós como igreja. E nós devemos permanecer na visão que o Senhor tem nos dado. Uma palavra que eu ouvi, uma frase na verdade que eu escuto muito, é não olhe por vista, não viva por vista, viva por fé. Não viva pelo que você vê. Às vezes o que você está vendo é uma promessa limitada. Às vezes o que você está vendo são apenas dificuldades, mas viva por fé. Ló, ele teve uma grande oportunidade ali. Ele teve a oportunidade de escolher o melhor de Deus para a vida dele. Mas Ló escolheu o que ele podia ver. Ló, ele viu a terra e ele pensou, e ele poderia primeiro ter aberto mão do seu direito de escolha e falado para o tio dele escolher. Aí já começou errando. Mas o que ele fez de mais grave, foi olhar toda a prosperidade da terra e cobiçar. Ele olhou e ele viu os rios, e ele viu a terra fértil, e ele viu, sabe, aquele lugar bonito, e ele falou, é ali. Só que essa escolha de Ló, não se engane, Ló sabia, e o texto fala no versículo 13, fala assim, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló sabia disso. Ló sabia disso. Ló escolheu a prosperidade, mas ela escolheu o pecado. Ele escolheu a prosperidade aonde estava o pecado. Isso é muito sério. Isso é muito forte.
a prosperidade que você tem conquistado, ela é baseada no quê? Ela é baseada na onde? Na irregularidade? Na ilegalidade? Ou ela é baseada no que Deus tem para você? Ló poderia ter escolhido o melhor de Deus para ele, mas ele escolheu aquilo que ele podia ver. E se você continuar lendo o texto, você continuar apenas lendo o texto, não muito. No capítulo seguinte, nós vemos que Abrão, naquela provação que ele havia sido provado sobre a segurança, ali ele venceu uma batalha. Mas depois, nós vemos que a esposa de Ló, que a cidade onde Ló estava, foi consumida, porque ali havia tanto pecado, tanta perversidade, que o Senhor não suportou e consumiu aquela cidade, aquelas duas cidades. A terra tão fértil, a terra tão boa que Ló escolheu, se tornou imprópria, se tornou improdutiva. A esposa de Ló, ela foi transformada em sal. Ela morreu. A esposa de Ló, ela morreu. A descendência de Ló, ela foi baseada, depois disso, numa relação incestuosa dele com as suas duas filhas. Quem escolheu o melhor? Abrão ou Ló? Aí se você for olhar para a história de Abrão, a descendência de Abrão, da descendência de Abrão, veio o Messias, veio o Filho de Deus, veio o Redentor, veio aquele que deu esperança para que eu e você pudéssemos estar aqui, veio aquele que nos deu alegria, da descendência de Abrão. A descendência dele dominou a terra, povoou toda a terra, e até aqueles que não são filhos dele, se tornaram filhos de Abrão pela fé, se tornaram filhos de Deus, filhos da promessa que Deus deu para Abrão pela fé. Quem escolheu o melhor? Quem escolheu o melhor? Aonde estão baseadas as suas decisões? No que você pode ver ou no que o Senhor tem te mostrado? Desculpa. Ou no que o Senhor tem te mostrado? Nós temos que caminhar na visão que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado uma visão. E eu vou orar com vocês, eu quero orar. Mas eu quero que você reflita. Pense aqui, como você tem solucionado os conflitos do seu dia a dia? Você tem solucionado baseado na sua autoafirmação? Você tem solucionado eles baseados nos direitos do seu coração, nas mágoas do seu coração? Você tem perseverado naquilo que o Senhor tem te falado? Você tem vivido por fé ou você tem vivido pelo que você pode ver? As suas escolhas, elas são meramente baseadas no que você pode ver ou naquilo que o Senhor tem te mostrado? A promessa de Deus, ela é muito linda. É muito lindo esse texto. Deus fala para Abrão assim, ele fala: Abrão, você está vendo a areia? Você não pode contar a areia. Se você puder contar a areia, você vai poder contar os filhos que eu te darei. Se você puder contar as estrelas do céu, você vai poder contar os filhos que eu te darei. Você vai poder contar a sua descendência, a descendência que eu te darei. E essa é a palavra que Deus tem dado para nós essa noite. Olha a areia, olha o céu. Se você pode contar, aí você vai poder contar as bênçãos que o Senhor tem para você. Talvez você esteja, como eu disse no começo, talvez você esteja passando por uma dificuldade, talvez você acabou de reprovar, talvez você acabou de passar por uma prova de fé e não foi aprovado, e não foi bem, mas o Senhor tem estado te aperfeiçoando nessa noite. Ainda há tempo para se converter ao Senhor. Há tempo para tomar decisões baseadas em Deus. Há tempo para resolver os conflitos baseados em Deus e somente em Deus. Não resolva os conflitos com a sua própria força. Não é o seu entendimento, não é o seu argumento que vai solucionar os conflitos, mas é um coração
firme em Deus, é uma convicção do que Deus pode fazer, é uma convicção do que as promessas do Senhor podem fazer para você. Eu não estou falando que nós temos que ler a Bíblia só nas promessas. Às vezes tem pessoas que vão e leem a Bíblia e começam a olhar as promessas de Deus. Tem até uma caixinha de promessas, né? E aí você começa a olhar as promessas. Essas promessas são para nós, sim. Essas promessas é para você. Essa promessa é para mim. São sim para nós. Mas nós temos que olhar a Bíblia como um todo, para que nós possamos viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós temos que viver as marcas de Cristo em nossas vidas. Se você não vive as marcas de Cristo em sua vida, se você tem vivido conforme a sua vontade, se você tem vivido conforme os intuitos, os impulsos do seu coração, arrependa-se essa noite. Eu quero que você feche os seus olhos. O pastor William vai nos conduzir em oração agora. Mas eu quero que você não tenha pressa nesse momento. Eu quero que você comece a orar e a consultar ao Senhor. Peça para que Deus lhe mostre aonde você tem falhado com Ele. Lhe mostre se nos conflitos do dia a dia, se nos problemas, nas dificuldades do dia a dia, você tem resolvido conforme a sua carne, ou resolvido conforme Ele. Comece a orar, continue orando. Ore, se apresente diante do Senhor. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Esse é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Te trouxe aqui nessa tarde, esse início de noite, para te ensinar a resolver os conflitos que você tem vivido na sua vida. Não só administrar, mas vencer conflitos. Uma palavra poderosa que Deus está falando com a igreja nessa noite. Talvez nós estamos tão enraigados dos nossos direitos. E Deus está falando para a igreja nessa noite. Faça como Jesus. Jesus abriu mão de todos os seus direitos. Nenhum dos direitos de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele abriu mão de tudo. A palavra de Deus para nós essa noite, para a gente compreender o coração do ferido. Talvez você convive com pessoas com corações feridos. E Jesus conviveu com muitas pessoas, multidões feridas. E todas as vezes que Jesus se aproximava dos feridos era para curar, para constranger. E nós somos chamados nessa noite como igreja do Senhor Jesus. Quando você identificar uma pessoa que é aí na sua casa, na sua família ferido, constrange em amor. Constranja em amor. E há uma visão de Deus para você, amado. Há um plano maravilhoso de Deus. Um plano tremendo para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, nessa tarde, dizendo: eu não sei nem para onde que eu vou, não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei. E o convite de Deus para você nessa noite é se entregar totalmente para Ele. Fala: Deus, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Estou perdido, Senhor. Já tentei de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo outro, já orei, já jejuei, já fui na igreja A, na igreja B, na igreja C, já fui lá, já falei com fulano, ciclano, e parece que não acontece nada na minha vida. E Deus diz para você nessa noite: entrega. Vem aqui aos pés do Senhor Jesus, entrega totalmente sua vida para Ele. Você que entrou aqui nessa tarde, querido, quer recomeçar a sua vida. Talvez você está vivendo grandes conflitos, mas você entendeu que essa é uma palavra de Deus para você. E você: Pai, eu quero
ter uma segunda chance, eu quero recomeçar, eu quero entender a tua visão. Ou talvez você entrou aqui nessa noite também com o coração ferido. Alguém te feriu, alguém te magoou. E Deus está te trazendo aqui nessa noite para tratar a sua vida, tratar o seu coração. Eu quero fazer um apelo para você, amado. Jesus te ama demais. Jesus te trouxe aqui nessa noite dizendo: meu filho, minha filha, eu quero que a sua vida recomece novamente. Jesus quer profetizar sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida as coisas velhas já se passaram, os que tudo se fez novo. Isso é um maior milagre, que não é feito com mãos humanas, é o poder do Espírito. Você que nessa noite, amado, quer entregar a sua vida para Jesus, ou você quer se reconciliar com esse Deus, vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, amado, entregue a sua vida para Jesus. Saia do seu lugar, agora é uma atitude de fé, de coragem, de reconciliação. Talvez você aí está andando em muitas igrejas, mas se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, vem aqui na frente. Alguns conselheiros vão estar ao seu redor, aqui acompanhando você também. Você, amado, que entende que essa palavra é do Senhor para você, uma palavra de recomeço, uma palavra de entrega, saia do seu lugar. Uma unção sobrenatural do Senhor está sobre a sua vida. Deus quer ministrar poderosamente na sua vida nessa noite. E talvez você está aí, você sabe que você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, mas que você está vivendo um grande conflito na sua vida, e você quer realmente ter graça do Senhor para aprender a resolver esses conflitos. Fica aqui nesse canto aqui. Você que entende que está passando um grande conflito, uma grande luta, uma grande batalha, um drama, como o pastor Valdir pregou, um problema financeiro, como foi falado aqui, um problema de relacionamento, fique aqui desse meu lado esquerdo. Se você está querendo entregar a sua vida para o Senhor Jesus, vem aqui no seu lado direito. Mas irmão, não fique, não saia dessa noite, desse lugar, sem você tomar um posicionamento diante de Deus, diante da situação que você está vivendo. Venha aqui, amado, agora nós iremos orar, entregando as vidas ao Senhor Jesus, e orar por você também que está enfrentando um grande conflito. Amados, vocês que estão aqui entregando a sua vida para o Senhor Jesus, vocês estão entregando a vida para o Senhor Jesus, eu quero orar com você, eu quero que você faça essa oração comigo. Você que está entregando sua vida para o Senhor Jesus, como Abraão foi obediente à visão que Deus tinha para ele, visão celestial. Ore assim comigo, pare só um momentinho aí na sua oração, repita assim: Senhor Deus, repita comigo, entregando sua vida para Jesus, repita assim: Senhor Deus, nessa noite, eu quero entregar totalmente a minha vida para o Senhor Jesus. Papai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, derrama sobre mim da tua unção, a unção sobrenatural que vai me transportar do reino das trevas para o reino da luz. Senhor, eu entrego totalmente a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Os conselheiros vão estar orando com você aqui, nós estaremos orando ali para os irmãos que estão passando por grande luta, grande conflito. Você que entrou aqui com grande luta, grande conflito, meu irmão, sai do seu lugar, vem aqui, se prostre aqui aos pés do Senhor Jesus. Venha declarar para Ele: Pai, eu quero, Pai, vencer essa luta. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, sair dessa situação. Pai amado, nós queremos interceder, levantamos um clamor agora em nome de Jesus. Oh Deus amado, como o Senhor fez com Abraão, papai, ele passou por tantas lutas, tantas dificuldades. Oh Deus, no meio das lutas, no meio das dificuldades, ele recebeu da parte do Senhor a vitória, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, e ministrando, oh Deus, a vitória do Senhor sobre a vida dos teus servos, que eles venham pegar essa palavra, oh Pai, venham abrir mão dos seus direitos, Pai, que eles venham constranger os feridos, oh Pai, e que eles venham nessa noite entender que o Senhor tem uma visão para a vida deles. Nós oramos, Pai, abençoando, declarando a tua bênção, a tua vitória, e na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos
toda a obra das trevas, ó Pai, que queira se levantar contra a vida dos nossos irmãos. Nós entregamos eles nas tuas mãos nessa noite, certos, ó Pai, que nessa noite um milagre do Senhor está ocorrendo na vida deles, Pai. Eu profetizo, Deus, na vida deles, portas abertas. Profetizo, ó Deus, a bênção do Senhor. Profetizo, ó Paizinho querido, ó Deus, novo tempo, ó Deus, uma nova história na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. E eles vão receber toda a unção necessária para vencer esses conflitos. Nós entregamos a vida deles nas tuas mãos e te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar em pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Você que veio aqui desse meu lado direito, que fez uma entrega ao Senhor Jesus, por gentileza, senta aqui nessas cadeiras que estão aqui na frente. Nós queremos pegar o seu nome, queremos preencher uma ficha, queremos orar por você, encaminhar você para uma célula, queremos amar a sua vida. Por isso, amado, por gentileza, você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. O pessoal da banda está aí, que eu gostei tanto dessa ministração tão poderosa de Deus. Nós queremos terminar esse culto adorando o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Grandes são as obras do Senhor tem feito na nossa vida, amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Rei dos reis, Senhor dos senhores, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quero profetizar sobre a sua vida agora, irmão. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você que entrou aqui nessa noite e tem alguém na sua casa, na sua família, um amigo seu, um parente, Deus quer usar você poderosamente para ganhar essa vida para o Senhor Jesus. Convide ele, meu irmão, para ir na sua célula. Convide talvez ele, meu irmão, para vir aqui nos cultos. Mas, meu querido, eu quero desafiar você essa semana, chegar para esse seu amigo e falar: amigo, posso orar por você? Olha, eu estava lá no culto essa noite e eu senti no meu coração de querer orar com você. Querido, essa pessoa que Deus está revelando para você, Deus vai usar você para ganhar ela para Jesus. Eu creio nisso, irmão, em nome de Jesus. Tome posse dessa vitória. Tome posse, meu irmão, dessa promessa de Deus sobre a sua vida, na sua casa, seu pai, sua mãe, irmãos, pessoas do seu trabalho, pessoas do seu condomínio, pessoas do seu prédio. Meu irmão, Deus quer fazer uma obra tremenda em Campo Grande. Multidões vão aceitar o Senhor Jesus. E você, meu irmão, em nome de Jesus, vai estar um dia lá naquele batistério, batizando essa pessoa para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Que o amor do Pai, que o amor maravilhoso do Pai, que a graça do Filho, que o poder sobrenatural do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua célula. Oh Deus amado, libera sobre o teu povo, oh Deus, essa unção de conquista, essa unção, oh Paizinho querido, que leva o teu povo, oh Deus, a ser pai de multidões. Oh Deus amado, libera essa unção. Oh Deus amado, nós entregamos cada um deles nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.